Bem, boa noite. É um prazer enorme estar falando com vocês nesse evento tão importante para a indústria gráfica e para o Brasil. Eu preferiria muito estar também convivendo com vocês e aproveitando Foz do Iguaçu, que de fato é um local privilegiado, né? Vocês são privilegiados de estarem aí, estarem juntos nesse evento e estarem também em Foz do Iguaçu. Eu, infelizmente, com um problema grave de agenda e de outras coisas, não pude comparecer pessoalmente, mas estou tendo a oportunidade de falar com vocês por via eletrônica, porque, afinal de contas, hoje o mundo é eletrônico, né? Vocês estão experimentando isso no seu negócio, né? E hoje, cada vez mais, o mundo é virtual, né? Um dia desse, inclusive, eu ia fazer uma palestra para investidores internacionais em Cancún, no México. Por um problema de voo, eu não pude ir e fiz a palestra pelo vídeo. Depois recebi comentário de que foi melhor assim, acharam muito bom. Eu não gostei muito, porque eu gostaria de ter ido a Cancún, mas eu agradeço muito o Fábio Mortara, o presidente da Brigaf. Cumprimento pela, inclusive, oportunidade de estar executando e fazendo um evento tão forte, né, tão importante, e vamos, de fato, falar um pouco agora sobre o que de importante está acontecendo no mundo. Isto é, o avanço da tecnologia, o avanço da globalização permitiram que países como a China, a Índia, começassem a se desenvolver de forma acelerada e incorporando grandes massas populacionais na sua estrutura de produção. A globalização, porque a estrutura econômica, dinâmica econômica destes países foi a exportação. No caso da China, exportação de manufaturados, de bens. No caso da Índia, exportação principalmente de serviços. E isso só foi possível por causa, primeiro, da globalização, né? Pela própria essência do comércio. Um país que tem como motor principal do seu crescimento a exportação é um país que depende da globalização, por definição. E o grande aporte de tecnologia tornando possível técnicas produtivas cada vez mais eficientes. E no caso da Índia, mais importante ainda, a prestação de serviços virtuais. Por exemplo, nós temos call centers, nós temos indústrias de software, produção de software, quer dizer, casas de software. Nós temos contadores que trabalham nos Estados Unidos, do ponto de vista profissional, fisicamente estão na China. Desculpe, na Índia, principalmente, mas na China também, às vezes. O que significa que é a tecnologia. Muito bem. O que aconteceu com isto? Os Estados Unidos passaram a se beneficiar de uma forma especialmente importante e com consequências também importantes. Os Estados Unidos passaram a importar cada vez mais bens e serviços a preços cada vez menores. Isso é importar deflação. Isso permitiu que os Estados Unidos praticassem uma política de crescimento com taxas de juros muito baixas, sem inflação. Por quê? Porque as importações de bens e serviços eram cada vez mais favoráveis do ponto de vista de preço. Então, essa foi a primeira grande consequência. E os Estados Unidos passaram a consumir cada vez mais e, com crédito muito barato e farto, isto passou a gerar um aumento do crédito nos Estados Unidos de uma forma intensa. Por outro lado, a China, que incorporava cada vez mais uma população no mercado de trabalho produtiva, com mão de obra barata, com pouco direito trabalhista, etc., a China passava a acumular excedentes importantes na medida em que os saldos comerciais e de conta corrente eram muito elevados. A China, em compensação, passou a acumular reservas internacionais e investir essas reservas principalmente nos Estados Unidos, financiando, portanto, o aumento do endividamento americano. Então, nós tivemos aqui
um equilíbrio instável, usando aqui o conceito da física. Né? E esse equilíbrio instável foi crescendo. O endividamento americano, cada vez maior, etc. As famílias se endividando, os bancos aumentando muito de tamanho, se endividando as empresas, se endividando, e etc. E o país crescendo. Eu assisti a alguns episódios impressionantes nos Estados Unidos que mostram exatamente essa situação. Né? Eu, por exemplo, um dia cheguei lá, em Nova York, e peguei uma motorista brasileira. Moça, profissional, competente, etc., trabalhando, e me contou que ela tinha comprado a segunda casa em Nova York. Digo, puxa, muito bem. Então, o seu trabalho deve estar rendendo bastante. Ela falou, não, está indo bem, né? Mas, na realidade, isso foi resultado, em última análise, dos empréstimos. Como é que funciona? Veja vocês, ela comprou a primeira casa, financiou por um valor qualquer, digamos, dá um exemplo, $100 mil. Financiou os $100 mil. Quer dizer, crédito à bondade, financiamento 100%. Não é algo que muitas vezes dá certo. Não é? Mas, de qualquer maneira, 2, 3 anos depois, essa casa já valia 150. Ela refinanciou a casa, isto é, tomou $150 mil e pagou 100 e sobrou 50. Com esses 50, ela pôde pagar, de fato, mais um bom tempo de uma prestação que, na realidade, ela não tinha rendimento para pagar e comprou mais uma casa baseado na possibilidade de pagar também as prestações com saldo desse preço. Eu digo, mas isso oferece alguns riscos, você não se preocupa? Ela diz, não tem problema, porque as casas estão subindo. Daqui a 2 anos vai estar valendo mais, vai estar valendo 180 e eu vou também prosseguir. Muito bem. Não deu certo. Né? Infelizmente, existe um ditado importante que é válido para várias coisas na vida, mas no mercado financeiro, e isso na economia é fundamental. O seguinte, é uma expressão que diz os feijões, as plantas de feijão não crescem para o céu, como as árvores também não, e também os preços também não. Né? E o que acontece é que, num certo momento, os preços caíram e houve uma crise. Os bancos que estavam expostos tiveram problemas graves de insolvência, etc. E, na medida que os bancos tiveram problema, o crédito parou, as empresas tiveram problema e nós tivemos, então, uma crise de grande dimensão. Portanto, a crise americana é uma crise que começou com crédito para o setor privado, isto é, empresas, famílias, bancos e etc. O governo, corretamente, entrou firme no processo, tomando medidas de estímulo, economia, etc., para compensar todo este processo e tomando recursos nos mercados, isto é, aumentando a dívida pública. Nós tivemos, então, com o tempo, uma diminuição do endividamento do público americano e um aumento do endividamento do governo. E hoje nós já temos um problema onde a grande preocupação é com a dívida pública americana, né, que é uma parte da equação. E qual é o problema fundamental? É que existe uma discordância entre o Partido Republicano e o Partido Democrata no poder, o Partido Republicano com presença forte no Congresso, o Partido Democrata com o Executivo e o Presidente, discordam sobre como combater o problema, resolver o problema do déficit ou da dívida pública elevada. Tá? Os democratas acham que é importante que se aumente um pouco os impostos, por exemplo, e os republicanos acham que não, deve cortar despesas apenas. Né? Então, a divergência é mais complexo do que isso. Eu estou simplificando para tornar a nossa conversa mais interessante, mais produtiva. Existem outras questões, existe também divergências sobre estímulos fiscais, adicionais ou não, etc. Mas não vou entrar nesse problema. Mas essa digamos, a essência da crise americana. A crise europeia, ela, na realidade, vem como consequência deste processo. Quer dizer, vários bancos europeus estavam envolvidos no crédito